mês da família, e hoje nós estamos encerrando o mês da família. Quantas oportunidades nós aqui tivemos de estar na casa do Senhor, adorando, aprendendo. Quantos estudos bíblicos nós aqui tivemos, período de oração, de consagração, de leitura bíblica, tudo isso buscando edificar a nossa casa, edificar a nossa família na rocha. E nós somos gratos a Deus por tudo quanto Ele é e faz. Ainda neste mês, como programação deste mês, nós teremos no sábado o nosso 12º encontro de famílias, lá na chácara, onde? Chácara Araçá. Todo ano a gente faz ainda no mês de maio, no último sábado, mas não deu para nós fazermos ontem, por uma questão dos proprietários lá daquela chácara. Mas nós iremos no sábado, se Deus quiser. É um momento onde a família pode se alegrar, cultuar, bendizer ao Senhor em meio a um local próprio para isso. Tem um local bom e também se divertir. Nós teremos ali churrasco, café da manhã, louvor, um culto de louvor. Depois a gente vai partir para as nossas brincadeiras. Tem gincana e é muito bom. Vai ter torta na cara. Tem gente que gosta, outros não, mas é muito legal, tá? Então faça o esforço para você estar com sua família. Às vezes a gente não valoriza um momento como esse, não valoriza, e o tempo passa. Depois os filhos não terão a oportunidade que outras crianças estão tendo. Nós tivemos na terça-feira um estudo aqui que teve como título: Minha família é especial. Você lembra de algum tópico daquilo que nós estudamos? Ela é especial por quê? Por que tua família é especial? Por quê? Porque ela foi criada. Primeira coisa, ela foi criada por Deus. A família não é algo da cabeça do homem, não foi o homem que viu que estava só e estava triste. Não. Foi Deus quem viu. Preciso melhorar a vida desse rapaz. E fez para ele a mulher. Mas ela é abençoada por que mais, além de ser criada? Não, ainda não. Ela é abençoada. A primeira palavra que a família recebeu foi uma palavra de bênção. E se Deus abençoou a família, quem é que pode agora amaldiçoá-la? A sua família é abençoada por Deus. Então não permita que outros venham querer amaldiçoá-la. E nem você mesmo pode amaldiçoar seu esposo, sua esposa, seu filho, sua filha. Não faça isto, porque no momento da criação Deus abençoou. Que mais? Quem estava aqui terça-feira? Parou nisso aí então? Então tá bom. Amém. Ninguém anotou nada, nem guardou. Oi? Não. O que você tinha falado, Josué? A família tem uma missão. Não é isso? A família tem uma missão. A sua família que foi criada por Deus, abençoada por Deus, Deus imprimiu a você uma missão. Que missão é esta? Ser luz e ser sal onde estiver. Tá certo? Então, se eu fui criado, se minha família foi criada por Deus, e se ela é abençoada por Deus, e a minha missão precisa ser cumprida. Tá bom? Mas hoje nós vamos dar continuidade a esse tema, família, nesse último dia.
nós queremos falar aqui a família de alguém que a gente estudou neste trimestre. As primeiras 3 lições da nossa escola bíblica dominical tratou desse personagem, classe de adulto. Que personagem é esse que eu estou me referindo? Abraão. Abra a tua Bíblia em Gênesis 18, o versículo 19. Mais uma vez as nossas boas-vindas à irmã que aqui está, e seu filho, Cauã Salguardeu, dê o nome dele, Rosilene. Acharam? Gênesis 18, versículo 19, apenas para a gente. Diz assim: tá, olha aí, acompanhe então a leitura. Porque eu o escolhi para que ordene aos seus filhos e aos de sua casa que se conservem no caminho do Senhor, fazendo o que é justo e direito, a fim de que o Senhor faça vir a Abraão o que lhe prometeu. Vamos juntos agora? Vamos todos ler juntos? Porque eu o escolhi para que ordene aos seus filhos e aos de sua casa que se conservem no caminho do Senhor, fazendo o que é justo e direito, a fim de que o Senhor faça vir a Abraão o que lhe prometeu. Uma família que anda no caminho do Senhor. Quando a gente começa a estudar a história de Abraão, no capítulo 12 do livro do Gênesis, a gente vê ele recebendo uma ordem: saia da sua terra, do meio da sua parentela, e vá para um lugar que eu lhe mostrarei. Ele não titubeou, ele não duvidou, ele pegou a sua tralha e saiu, confiando apenas naquilo que o Senhor havia lhe mostrado, lhe falado, lhe orientado. Percorrendo caminhos, saindo da sua cidade, Deus começou a trabalhar na sua vida com promessas de ser bastante abençoado, mas não somente ser abençoado, mas também ser um abençoador. O Senhor chega a falar para ele: Abraão, anda tu na minha presença, ande no meu caminho e seja tu uma bênção. Quem anda no caminho, a família que anda no caminho do Senhor, uma das primeiras coisas que eu vejo, que ela não somente é abençoada, mas ela é bênção para aqueles outros que a observam, que a ele se apresenta e se chega. Então, uma família que anda no caminho do Senhor, anda em obediência à voz, aos ditames, à lei, aos ordenamentos do Senhor. Sabe que o Senhor é que caminha com ele. Então, andar no caminho é algo que a minha família, que a sua família precisa aprender a fazer. Quando a gente lê o livro de Provérbios, ensine a criança ou o menino no caminho que deve andar, a gente vê aí um caminho para caminhar junto. Não é um caminho que se caminha só, mas é o pai, a mãe e seus filhos caminhando juntos no mesmo caminho. Caminho de paz, caminho de vida, caminho de verdade, que é Cristo. Nesse caminho, a gente não pode olhar nem para a esquerda e nem para a direita. Nós devemos estar olhando para Cristo, que é autor e consumador de nossa fé. Os dias que nós vivemos, a família tem sido bombardeada. A família tem sido desprezada. Recentemente, acho que essa semana ou semana passada, o atual governo lançou uma cartilha, só para que você tenha uma ideia, não vou entrar em detalhe aqui maiores, mas eu peço a você que busque.
nessa cartilha, mostra que chama a mãe, a pessoa, a mãe que dá luz, e isto é um privilégio, chama de pessoa que pare, que gesta. Então, foi retirado o nome mãe. Tem palavra mais doce? Pergunta o Breno qual é a palavra que mais ele gosta. Pergunta aqui o Matias qual palavra mais ele ama. Pergunta qualquer criança. Então, é retirado. Então, a família é bombardeada nas redes sociais, em algumas escolas, e não poucas escolas, na rua, na família. Outros tipos de família têm sido empurrado goela abaixo, e muitos crentes, e eu boto aspas nesses crentes, aceitam, não, pastor, é família também. Não é. Porque a família, como nós aprendemos aqui ao longo deste mês, ela não é plano do homem, mas é plano de Deus. E se Deus planejou o início, Ele quer que a família continue caminhando firme e abundante, sempre firme e constante nesse caminho. Qualquer um outro caminho é o quê? É desvio. Gênesis 18, 19, nós vemos o que? Deus falando sobre Abraão. O Senhor revela por que confiava nele, porque Abraão ensinaria sua casa a permanecer no caminho do Senhor. Abraão é o único homem que Deus chama de amigo. Imagina, Deus, aquilo que ele ia fazer, ele revelava a Abraão. Olha a intimidade. Então ele chama Abraão, nesse versículo que nós lemos, dá testemunho de Abraão, sabendo que ele iria fazer o que Deus havia ordenado. E nós que estudamos aqui as 3 primeiras lições sobre Abraão, e posteriormente estamos estudando sobre Isaque, a gente viu que de fato Abraão fez isso. Passou a outra geração aquilo que Deus havia lhe ordenado. E serve para eu entender, serve para eu trazer para os meus dias, serve para você entender que esta missão que recebera Abraão é para mim e para você nos dias de hoje. Só com um pequeno detalhe, hoje temos uma dificuldade muito maior. Por quê? Porque nós temos grandes concorrentes. Quando nós ensinamos aqui do púlpito, saindo ali fora, tem um vídeo na rede social que retira tudo aquilo que a gente ensinou. Quando um pai, a mãe, com muita boa vontade, ensina o seu filho e ele vai à escola posteriormente, na escola é retirado, ou pelo menos coloca minhoca na cabeça dele quanto aquilo que foi ensinado. Então, a concorrência cada vez mais difícil, mas nós vamos ver aqui que é necessário a família andar no caminho do Senhor. Uma família que anda no caminho do Senhor, ela é primeiramente uma família aprovada por Deus. O que é uma família aprovada, se não aquela que foi provada primeiramente? Lembra de Abraão? Abraão, pois não, Senhor, eu quero o teu filho. Teu único filho, o filho da promessa, o Isaque, aquele que é o sorriso, aquele que trouxe alegria à sua família. Eu quero ele, leve-o até o monte que eu vou lhe mostrar e sacrifica-o para mim. E nós aprendemos aqui que ele andou 80 quilômetros. É perto? É fácil de andar 80 quilômetros? Ele andou 80 quilômetros. Imagina andar 80 quilômetros ao lado de alguém que você sabe que será usado no holocausto. E nós aprendemos na EBD que a palavra holocausto quer dizer consumido, queimado sobre fogo. Então ele tinha, olha o peso que estava sobre Abraão. E ele caminhou 3 dias, diz o texto. 3 dias. Após 3 dias, ele deixa os servos, 2 deles, já fica aqui
fica aqui com os animais, eu e o garoto nós vamos, não era mais garoto, nós vimos aqui que ele tinha 25 anos ou mais, nós vamos subir a um monte e depois nós vamos descer. Abraão foi provado na sua fé, é por isso que ele é chamado de pai da fé. Mas uma família que trilha caminhos retos, anda no caminho do Senhor, é uma família que foi aprovada por Deus. Olha só o que ele diz, a parte A do versículo: porque eu o tenho conhecido. O Senhor falando, eu o tenho conhecido. Deus está falando, eu conheço Abraão nas suas entranhas, eu sei o quanto ele é obediente, eu sei o quanto ele me ama, eu sei o quanto a sua fé é inabalável, eu o tenho conhecido. Essa expressão revela intimidade, aprovação e confiança. Deus conhecia o coração de Abraão. Eu pergunto, será que Deus conhece o teu coração? O salmista diz que de longe, não precisa perto, de longe ele sabe os meus pensamentos. Deus conhece o nosso coração, conhece o nosso íntimo. Deus sabe o nosso desejo, o que eu planejo para mim, para a minha vida, para a vida da minha esposa, para a vida dos meus filhos, aquilo que eu maquino de bem ou mal. Deus conhece. Deus conhecia profundamente o coração de Abraão quando ele estava lá na terra dos seus parentes. O que fez Deus chamar Abraão no meio daquele montão de gente lá, idólatra? Sabia, conhecia o que ele tinha de melhor, temor a Deus. É o princípio da sabedoria. O Senhor sabia que ele não seria apenas um homem de fé pública, mas também um líder espiritual dentro do seu lar. A família que anda no caminho do Senhor é uma família aprovada, porque o seu líder, ele não é líder somente na igreja. Ele não lidera o departamento A, o departamento B, o coral, as mulheres, não, ele lidera em casa, ele guia a sua família no caminho aplanado, olhando para Cristo, que é autor e consumador de sua fé. Abraão era isto. A gente viu aqui na história que estudamos, o menino, ele chamava de menino, mas tinha 25 a 37 anos. Pai, eu estou subindo aqui esse monte, estou com um fecho de lenha no lombo, eu estou vendo aqui a lenha, estou vendo o cutelo, tem o fogo, onde está o cordeiro? Aquele menino, sorriso, Isaque, ele sabia que algo diferente estava por vir, mas era obediente ao seu pai, porque sabia que o seu pai era obediente a Deus. Então, Deus sabia que ele era um líder espiritual no seu lar. Quantos altares Isaque observou o seu pai erguer? Abraão era nômade, sabe o que é isso? Ele não tinha residência fixa. Qual o CEP da tua casa, Abraão? Não sei. Hoje eu estou aqui, amanhã eu estou lá. Eu sou nômade, até a cidade aonde o Senhor me mandar, eu não sei. Mas uma coisa Isaque viu, e toda a sua família viu, cada lugar que ele chegava, montava ali as suas tendas, a primeira coisa, vamos escolher um local para erguer um altar ao Senhor. Teu filho tem visto o altar que você tem erguido, irmão? Irmã, quantos altares teus filhos já viu você erguer? Muitos querem ser usados por Deus diante das pessoas. É status, né? Hoje há o dom, a respeito dos dons espirituais, o meu dom é maior, melhor, e quando não há isso, porque o dom, é presente de Deus para crescimento e edificação da igreja. Quem os tem, na verdade não tem, porque ele é dom de Deus. Mas muitos fazem essa competição, mas muitos querem ser usados por Deus diante de pessoas, mas se esquece do altar dentro de casa.
Teu filho precisa ver você lendo a Bíblia. Se teu filho nunca vê você de joelhos orando, ele nunca terá estímulo para também orar. Abraão era esse tipo de pessoa. Então, uma família aprovada por Deus é aquela que anda no seu caminho, que não se desvia, que atende à voz, que tem ouvidos e ouve o que o Espírito de Deus diz à igreja. Então, antes de sermos referência na igreja, precisamos ser referência onde? Na nossa família. Porque é o primeiro rebanho que a gente tem. Pode ser que você nunca venha a ser pastor, sabia? Mas se você pastorear a sua família, a exemplo do que fez Noé, qual o título de Noé? Construtor? Engenheiro naval? Sei lá. Uma coisa eu sei, ele não deixou nenhum da sua família se perder. Então, uma família que anda no caminho do Senhor é uma família aprovada. Vem as provas, mas ela passa pela prova. Vem as enfermidades, ela consegue crer, ora, pede, ora ao Senhor, e o Senhor faz o quê? Faz com que o milagre chegue à sua casa. A maior pregação não é a do púlpito, é o exemplo diário. Então, antes de sermos referência na igreja, precisamos ser referência em nossa família. A Bíblia tem alguns exemplos de homens, de pessoas, de famílias que foram abençoadas, porque os seus líderes agiram realmente sob a liderança divina. A família que tem um líder que age dessa maneira, ela ora em família. Hoje a lição das crianças, uma delas aqui, falou sobre o maná, sobre a condução de Deus do povo de Israel e como que Deus proporcionou a ele, sendo o bom pastor, comida, água, alimento. E uma das perguntas que eu fiz a ele foi: vocês oram quando vão lanchar, quando vão se alimentar? É algo que a gente precisa ensinar nossos filhos desde cedo. Agradecer pelo pão diário, pelo alimento, seja ele com fartura ou não. Uma família que anda no caminho do Senhor, ela é também uma família que ensina o caminho do Senhor. Ela não quer somente andar no caminho, ela não se sente satisfeita em apenas andar e saber que outras estão em outros caminhos, mas ela quer apontar a outros o caminho que é verdade e vida. Então ela testifica, um dos tópicos daquilo que nós aprendemos na terça-feira, ela sabe que a família que foi criada, abençoada, tem uma missão de ser luz e sal. Olha a parte segunda do versículo e diz: há de ordenar a seus filhos e a sua casa. Olha o que o versículo está dizendo. Ele há de ordenar a seus filhos. Quem são os filhos? É a parte mais íntima da nossa família. É a razão de nós nos casarmos. É o fruto de um amor. Os filhos. Mas também é possível que estejam na nossa família alguns agregados. Tem pessoas que têm cunhado em casa, não tem? Cunhado é agregado. Tem sogra, não tem? Sogra é agregado. Tem primo, não tem? Primo é agregado. Quem mais? Aqueles que estão por perto. Aqueles que não fazem parte do núcleo de sua família, mas está sob o seu teto. Quem lembra de Eliezer? Já ouviu falar?
Eliezer, Eliezer era quem? Vai, Lívia. Quem era, Lívia? Eliezer. Oi? Era servo. Era o servo de Abraão. Ele era tão íntimo a Abraão, tão fiel a Abraão, que Abraão pensou, poxa, ele vai ser, é nele que minha família vai crescer. E o Senhor falou, ó, não é isso que eu tenho planejado. Mas ele era servo fiel. Fiel ao seu Senhor, porque via a fidelidade do seu Senhor a Deus. Ele foi contagiado pela fé de Abraão. É isso que está dizendo. Ele há de ordenar a seus filhos, mas também os da sua casa. Não era da família, mas alguém que estava também na sua casa. E como é que eu vejo, como é que o Senhor prova isso, mas o Senhor está falando? Quando ele recebe a missão, que vai até a casa, até a parentela de Abraão, ele fala, Deus do meu Senhor Abraão, se o Senhor proceder assim, e desse jeito, e não de outro, mas assim, e tudo o que ele orou, o que aconteceu? Exatamente como ele orou. A jovem que vier e eu pedir água, e ela descer depois que ela colocar o cântaro sobre os ombros, não era leve, era pesado. Depois que ela encheu, colocou sobre os ombros, e eu pedi água, e ela tiver boa paciência e amor, e me der, ela descer e me dar água, e oferecer também para os animais, é essa que deverá ser a esposa do meu. E Deus fez exatamente como Eliezer orou. Aqueles que estão na sua casa. Sabe o que acontece muitas vezes? Pessoas que estão na nossa casa, mas não comungam da nossa fé. Pessoas que estão na nossa casa, mas desdenham da nossa fé. Mas estão sob a nossa guarda, estão sob o mesmo teto. Eu não posso permitir isso, você não pode permitir isso. Porque senão vai definhar a fé dos seus filhos. Olha o que o texto está dizendo: há de ordenar os seus filhos e a sua casa. Uma família que ensina o caminho do Senhor é aquela que anda. Olha, o caminho é esse. Todos aqui em casa trilhamos assim. Nós temos horário, temos escola bíblica dominical, domingo de 9 às 11. Nós temos culto terça, nós temos culto quinta, nós temos culto no domingo pela manhã e domingo à noite. Quem lembra de Ló? Ló também era um desses. E Ló se ajeitou? Não. Tchau. Vamos lá. Abraão compreendia que a fé precisava ser transmitida às próximas gerações. Então não basta eu ser um homem de fé, se os meus filhos forem incrédulos. Já pensou eu ter um neto incrédulo? Mas isso é possível acontecer, porque nós não estamos fazendo aquilo que a Bíblia determina que eu faça. Se eu tenho uma vida desregrada, ei, papai, mamãe, se a sua vida for espiritualmente desregrada, teus filhos não terão o compromisso que você tem. A tendência é ter cada vez menos. Os filhos não aprendem apenas ouvindo, aprendem observando. E eles aprendem muito mais observando do que ouvindo. Aprendem muito mais observando do que ouvindo. E são câmeras que estão ligadas. Quantos filhos você tem? Você sabe quantos? São câmeras que estão te filmando 24 horas. 24 horas. E, ao mesmo tempo, ponderando aquilo que está sendo visto com aquilo que está sendo dito. É puxado.
Hoje, muitas famílias terceirizam a formação espiritual. O que é terceirizar? Passa para outro. Ei, nós estamos em época de futebol, né? De Copa do Mundo. Esse pênalti é você que tem que marcar. Não passe para outro, não. A criação de filho, a educação de filho é obrigação tua. Tua. Então, muitos estão terceirizando. Querem que a igreja ensina. A igreja tem escola bíblica dominical? Tem. Temos classes aqui que buscam atender a faixa etária? Sim. Mas a obrigação é tua. Não passe esse pênalti, não. É para você marcar. Porque vai ser cobrado de você, papai e mamãe. Querem que os líderes discipulem. Tem algum problema os líderes de discipular? Nenhum, mas o primeiro discipulado que a criança recebe, os filhos recebem, são dos pais. E discipular é mais do que ensinar, é conviver. Você já leu o livro de Atos que diz que Saulo foi discipulado, cresceu aos pés de Gamaliel? Sabe o que é isso? Que era escolhido. O melhor professor, não, eu quero Gamaliel. Não era o professor que escolhia o aluno, era o aluno que conhecia. Poxa, Gamaliel o melhor, eu quero. Então, e eles aprendiam com a vida daquele mestre. Por isso que Jesus escolheu 12 e caminhavam juntos, ensinando ali, observando. E Jesus depois fala: ide vós e fazer discípulos, ou seja, com o seu viver, com a sua maneira de viver, com a sua fé, não uma fé estagnada, mas uma fé crescente, você possa ensinar a outros. Querem que a escola eduque. A escola pode ensinar alguma coisa, mas tome cuidado. A educação é tua. É você que tem que ensinar. A família, guarde isto, a família é o primeiro altar, a primeira escola e o primeiro discipulado. Primeiro altar, primeira escola, primeiro discipulado. É a família. O primeiro altar que seu filho vai ver erguido não é aqui na igreja. Você lá, orando com eles, na hora do almoço, ao se levantar, ao deitar. É isso que a Bíblia nos ensina. O perigo de uma geração sem direção espiritual, quando os pais não ensinam o caminho do Senhor. O mundo ensina. Ah, não vou ensinar não. Deixar que a escola dominical, a tia, ensine. Nós temos escola, olha o nome que já diz, dominical. Só no domingo. E quantos dias os teus filhos saem para ir a lugares diferentes? Conta no dedo. As redes sociais ensinam. O que eu estou fazendo com a herança que o Senhor nos deu? O que eu estou fazendo? Eu estou cuidando? A família é um pedacinho do céu aqui na terra. Este é o propósito de Deus, que a pessoa, os membros daquela família se sentem abrigados, alimentados, sustentados, amados, que cuidem um dos outros. Eu falei hoje aqui na EBD, não me recordo agora o que levou-nos a isso, mas o que eu disse foi, quando nós criamos bem os nossos filhos, e esse é o propósito de Deus, que amanhã, na nossa velhice, os nossos filhos cuidem de nós. Não foi isso que eu disse, Jonatas? Agora, se eu trato meu filho de qualquer maneira, ele vai ter prazer de cuidar de mim na velhice? O que vocês acham? Se eu ensino ódio, rancor, ira, ensino a mentir, a não andar no caminho de vida, de paz, que é Cristo, de obediência a Deus, como é que será?
E este não é o propósito de Deus no momento em que Ele criou a família. Criou para amparo, para guarnecer. E se a gente mantiver no caminho, sem, como Isaías fala, o profeta Isaías diz, este é o caminho, andai nele sem olhar para a esquerda ou para a direita, sem nos desviar. Então precisamos restaurar o culto doméstico, a oração em família e o ensino da palavra dentro de casa. Eu ouvi a mensagem esse dia de um pastor mais jovem do que eu, e ele, durante a sua mensagem, ele falava o seguinte: gente, a minha geração, eu gostava muito de ouvir pastores mais antigos dizendo que foi criado na sua casa, tinha culto doméstico. A minha geração não tem isto. A gente precisa retornar a ter culto doméstico. É o culto da família, é o culto que o pai canta, o pai lê, a mãe ora, os filhos também. É onde Deus estende a mão sobre a família. Não precisa muito tempo. Desliga a televisão, tira o seu celular, bota dentro da caixinha de sapato, sei lá, bota no outro quarto, outro cômodo, para que se tocar ninguém ouve, mas tire aqueles 10 minutos ali, 20 minutos com o Senhor, rogando: Senhor, a bênção sobre minha família, sobre papai, sobre mamãe. Vai surtir um efeito muito maior do que muitos cultos nossos. Pastor, o senhor está desprezando os cultos que a gente faz aqui? Não estou falando nada disso. Eu estou falando que você, quando vier para o culto, vai estar muito mais íntimo de Deus, porque a intimidade a gente a tem de fato no recôncavo do nosso quarto. Não é na igreja que eu vou ser mais íntimo, é em casa, é no trabalho, é caminhando. Se alguém vem aqui apenas para ter, eu quero ter intimidade com Deus, muitos estão assim. É em casa, é no deitar, é no levantar. Senhor, eu me deitei e dormi, acordei, porque o Senhor me sustentou. Muito obrigado, Senhor. Dirige os meus passos nesse dia. Eu não sei como é que vai ser esse dia, mas se o Senhor for à nossa frente, se o Senhor, faça igual Jacó. Se o Senhor for comigo e me abençoar, o que Jacó falou? Mas muitos não querem falar aquilo que Jacó falou. Então, Deuteronômio 6:7 diz: estas palavras as ensinarás aos teus filhos. É você que tem que ensinar. Agora, uma família que anda no caminho do Senhor, ela é também uma família que anda em justiça e em obediência. Eu ando no caminho. Você anda com justiça, obediência, é água e óleo, não se misturam. Olha a terceira parte deste versículo que nós lemos: para que guardem o caminho do Senhor, para agir com justiça e juízo. Então não basta conhecer a palavra, não basta. Tiago fala: não sejamos apenas ouvintes da palavra, mas sejamos o quê? Antes disso, cumpridores. Então, a mensagem que é pregada, como estou pregando neste momento, quando é ensinada na terça, no domingo pela manhã, ou em outros momentos, é para guardar. É preciso que esta palavra seja guardada em nossas mentes, em nosso coração, e venha nortear o nosso viver, para nós nunca desviarmos, porque a oportunidade nós teremos disto. Quantos pais de família se desviam? E quando se desvia, a família toda vai atrás. Os filhos vão querer, pode ter certeza do que eu estou te dizendo. Teus filhos seguirão os teus passos. Uma família saudável espiritualmente, ela vive em obediência. Obediência é o quê? A palavra, a voz de Deus. Está sempre, fala, Senhor. Lembra de Samuel? Fala, Senhor. Completa para mim. Fala, Senhor. Fala, Senhor. Teu servo ouve. Está sempre com o ouvido atento à voz de Deus.
Fala não, Senhor, que eu não quero ouvir. Fala não, Senhor, não quero ouvir. O desobediente faz assim, pratica o perdão. Sabia que na família é o lugar que a gente mais é machucado? E onde mais a gente machuca? Você não machuca gente de fora, como machuca na família. Na família você fala cada coisa que lá fora não, né? Mas na família nós temos a oportunidade de perdoar e de ser perdoado, de fazer com que o fruto do Espírito de fato seja exercido. Então, uma família que anda no caminho do Senhor, pratica o perdão. Se você tiver dúvida do que é perdão, pergunta a Pedro. Ele vai te dizer a resposta que ele recebeu de Cristo. Cultiva respeito. Respeito. Tem filhos que não respeitam mais os pais. Ah, pai, vai. Meu filho, está vendo só? Você já viu alguém fazendo assim? Não, é que eu sou de outra geração, entendeu? Meu filho lá em casa, Isso não é propósito de Deus para a família. Muitos pais desrespeitam também os filhos. Então, se falta respeito, está faltando muita coisa. Uma família que serve, que anda no caminho do Senhor, anda em justiça, em obediência, preserva também a santidade. O que é santidade? É quando o Papa vem e canoniza alguém? Não. Santidade é buscar ser igual a Jesus. É uma ordem, seja santo, porque eu, Senhor, sou santo. É buscar ser parecido com Ele, é fugir da aparência do mal. Nem é do mal, hein? É da aparência. Opa, isso aqui não é melhor não. Na dúvida, não vou. Está separado. Honra a Deus em suas atitudes. O mundo precisa olhar para nós, para nossas famílias, e enxergar a presença de Deus. Olha o testemunho que nós aprendemos na terça-feira. A tua família já foi procurada por uma outra família, ou por uma outra pessoa, assim para, poxa, eu vim aqui porque, sabe, eu estou me sentindo assim, e eu sei que você é meio sem jeito. É isso que eu estou querendo dizer aqui. Pessoas que observam você quando você sai pela manhã para vir para a escola bíblica dominical. Pessoas que te observam você na terça-feira quando sai com sua família para vir para o culto de ensino. Pessoas que observam você ali e sabem da sua fidelidade, e mesmo que com dificuldade, mas você busca andar e trilhar caminhos santos diante de Deus. No momento de dificuldade, ela meio que sem jeito vai chegar até você. Por favor, me apresente a minha família a Deus. O mundo precisa olhar para as nossas famílias e enxergar a presença de Deus. A casa cristã deve ser um lugar de paz. Para que o mundo veja isso, precisa ver algo diferente, precisa encontrar paz, precisa observar paz, precisa encontrar lugar de oração. Esse dia eu fui fazer caminhada de madrugada, era antes das 6. Aí passei numa das casas lá em frente, o skate park, estava tocando lá um hino bem gostoso. Falei, para quem está antes das 6, ouvindo música, esse tipo de música, essa pessoa está de joelho dobrado nesse momento, falando com um Deus que pode tudo. A gente não, muitas das vezes a gente não encontra tempo, a gente deita, levanta, como minha mãe dizia, deita como madeira, levanta como um pau, não está nem aí. Não encontra um tempo para dizer, Senhor, obrigado, muito obrigado, eu não mereço, mas o Senhor é poderoso, eu não sei como, mas o Senhor há de fazer. Falar em segredo com Ele,
como Jesus fala, entra no teu quarto, fala em segredo com teu pai, e ele em segredo vai te responder. Antes das 6, aquela música, sabe, eu estava andando bem ligeiro, eu tenho um objetivo, foi, poxa, vontade de parar, de pegar carona. Quando foi a última vez que você sentiu desejo disso, irmão? Quando foi a última vez que você colocou uma música de fundo para poder conversar com o Senhor e esqueceu da hora? E esqueci de coisas importantes. É porque você estava fazendo coisa importante, falando com aquele que de fato ouve. Então a casa precisa lugar de oração, lugar de reconciliação. Reconciliação, acabei de dizer, é o lugar onde mais a gente fere um ao outro. Tom. Aí vira as costas, passa mês inteiro sem conversar, dorme separados. Você está dormindo aonde? Eu estou dormindo no sofá. Marido chega no trabalho e diz, rapaz, lá em casa o negócio está legal não, minha mulher me expulsou do quarto, eu estou dormindo no sofá, estou dormindo mal. Satanás age nessas brechas que a gente dá. Vigia, lugar de reconciliação. Peça perdão, peça desculpas, reconheça erros. E não, quando alguém da sua família, ou alguém vier até você pedir perdão, não venha se encher todo, é agora que eu vou coisar. Não! Porque aquele que pede perdão, recebe, mesmo que aquele a quem foi dirigido não queira, porque o Senhor o perdoa. E você vai sair diminuído, achando que está grande, tipo pombo, né? Já viu pombo? Como é que enche? Tem gente que age assim. Está vendo só? Teve que vir a mim pedir, ó. A presença do Espírito Santo em casa. Você sente a presença do Espírito Santo na tua casa? E é coisa assim pequena, irmão, não é? Vamos prosseguir. Uma família que anda no caminho do Senhor é uma família que herda as promessas de Deus. Abraão, sai da sua parentela. Estou saindo. Dá para andar mais rápido? Vou. Onde o Senhor mandar, estou indo. Abraão herdou as promessas? A sua família herdou? Nós herdamos da promessa feita a Abraão. Eu e você herdamos. Cristo é herança de Abraão. A principal promessa que Deus fez a Abraão estava na bendita vinda de seu filho. Eu que não conhecia Abraão, sei nada de Abraão, só sei aquilo que a Bíblia fala, fui receber a bênção. Já viu pessoas que recebem herança do avô? E às vezes nem conheceu o avô? Rapaz, meu avô morava lá na coisa lá, e tinha lá uma fazenda, e rapaz, sobrou uma merreca para mim. Eu nunca vi meu avô, eu nunca abracei meu avô. Eu não conheci Abraão, a não ser aquilo que tem. Mas eu recebi as promessas que foram feitas de Abraão. Então, uma família que anda no caminho do Senhor, ela herda, ela recebe, sem esforço, sem muito esforço, as promessas feitas a Deus. Olha a parte 4 desse versículo. Para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. Para que o Senhor faça vir a Abraão o que acerca dele tem falado. Do que ele falou? Andar no caminho é receber. Olha o que Jesus fala no capítulo de João 14, 6.
Me ajuda que eu esqueci. Caminho, verdade e a vida. O primeiro versículo diz o quê? Desse capítulo. Não se turbe, me ajuda que eu esqueci? Não se turbe. Vai. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito. Isso é promessa? Isto é promessa? Andar no caminho de vida e paz faz com que a família herde as promessas de Deus. De Deus muito firme são as promessas, falhando tudo, não falharão. Se das estrelas o brilho cessa, mas as promessas ficarão. Tom, tom. A promessa de Deus não passa. Deus não esquece de suas promessas. Ele vela por elas para fazê-las cumpridas. Então, a promessa de Deus, as promessas de Deus alcançam a família comprometida com Ele. Não é uma família que está envolvida com Ele. Olha a diferença, o verbo. Compromisso. Família que estão comprometidas. Não é uma família que você tem vínculo, eu assisto, eu vou, de vez em quando. Não é isto. Deus, as promessas de Deus alcançam famílias comprometidas com Ele. Compromisso. O que é compromisso? É uma aliança. Deus de aliança, Deus de promessas. A gente canta isso, mas a gente entende o que está sendo cantado? O Deus de promessas quer que nós também cumpramos nossas promessas de compromissos com Ele. Então, Deus deseja, nessas promessas, Deus deseja o quê? Salvar famílias inteiras. Foi assim com Noé, foi assim com Josué, foi assim com Cornélio. Cornélio era gentio. Não estava no plano de ser salvo. Mas o que aquele camarada fazia atraiu o coração de Deus. Tem um hino que a gente canta: atrai o meu coração. Não é? O que eu e você estamos fazendo para atrair a atenção de Deus? Cornélio fez algo que atraiu. O Senhor fala assim, mandou o anjo, vai lá, fala lá com ele, que tem me agradado, mas ele precisa saber da salvação. Manda ele enviar alguém a Jope. Deu como é que é o nome daquele? O localizador. Manda o localizador de onde está Pedro. E ele foi lá e achou Pedro. Então, Cornélio, o carcereiro de Filipos. Carcereiro era aquele camarada que batia, que chicoteava, que lançava na prisão. E não foi diferente no seu ofício com Paulo e Silas. No momento em que há aquele terremoto e que ele tenta, e a responsabilidade daqueles presos estava sobre a vida dele, se alguém fugisse, era morto, ele já ia se matar, e Paulo e Silas falaram, não faça, estamos todos aqui. Aí ele pergunta, o que é que eu faço então para ser salvo? Aí a resposta, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a sua família. Hoje nós estamos com a visita aí do Matias, cantor. Cadê a Maria, hein? Maria está em silêncio hoje. Ok? Então, quando a família decide servir a Deus, guarde isso, irmão, há proteção espiritual. A gente nem percebe os dardos inflamados do maligno, ó, tentando te acertar você, sua família. Você sai para trabalhar, não está enxergando, não está vendo nada, mas quando você saiu para trabalhar, você falou, Senhor, guarda os meus passos.
Em Ti, Senhor, eu abrigo. Embaixo das Suas asas eu me sinto seguro. Aí o maligno, ó, rapaz, não consigo acertar uma. Proteção espiritual, a direção, às vezes coisas que a gente não sabe nem como vai fazer. Senhor, eu não sei, eu não tenho estudo, Senhor, eu não tenho conhecimento, eu não sei nem como é que eu vou, qual direção tomar, mas se o Senhor falar é para lá, eu vou, se é para cá, eu também vou. E sabe o que acontece? O Senhor orienta o que fazer. Direção, a restauração, a esperança, a bênção sobre as gerações futuras. A coisa mais gostosa é aquilo que Josué falou: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Todos vamos juntos. Vamos para onde? De manhã cedo vamos para o culto, vamos para a oração, vamos participar do café da comunhão. É bênção. É bênção. Hoje eu perguntei aqui o Mateus, que está conosco desde ontem. E aí, gostou de estar lá? Muito bom, né, vô? Muito bom, ainda bem que meu pai e minha mãe não estão aqui. A criança precisa sentir abrigada, protegida, sentir bem neste ambiente. Mas ela precisa ter o convívio lá na sua casa. Vamos concluir? Deus ainda procura famílias como a de Abraão, famílias que ensinam. Quanto você tem aprendido aqui, irmão? Quanto você tem aprendido aqui, irmã? A quem mais você tem passado esse conhecimento? Quem mais pôde ouvir de você que Deus criou a família? Nós dissemos isso na terça-feira. Abençoou a família, que deu uma missão para a família. Quem mais, além de você, e quem mais ouviu, quem mais soube disto? Famílias que ensinam, famílias que oram por si e oram também por outros. Famílias que obedecem, famílias que permanecem firmes, haja o que houver. Haja o que houver, eu vou permanecer firme. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Talvez na sua família esteja acontecendo dentro do seu lar conflitos. Talvez esta semana você tenha brigado com a tua esposa algumas vezes. Tenha brigado com os seus filhos, outras, conflitos. Mas que haja perdão, que haja reconciliação, que haja interesse mútuo de corrigir. Talvez esteja acontecendo distanciamentos, esfriamento matrimonial, conjugal, já não sente mais o desejo de estar junto. Este não é o propósito de Deus para a família, é até que a morte separe. É até que a morte separe. Crises. Eu ouvia dizer, e eu entendia muito, dizer que o casamento, quando chegava a 7 anos, era quem passasse dos 7. Alguém já ouviu isso? Não? Só eu que ouvi. Quem passasse dos 7 anos, acabou, não termina mais, ó, já está consolidado, passou super bonder. Não é verdadeiro nem uma coisa nem outra. Minha esposa pegou um Uber esses dias. Aliás, nós pegamos um Uber lá em Florianópolis, um carioca, Alexandre, 30 e poucos anos de casado. A mulher, do nada, ele falou, me identifiquei com o pastor e desejo ajudá-lo. Eu não sei, não aconteceu infidelidade, não aconteceu nada. Ela pegou a trouxa e foi embora. Eu espero que ela volte. Ontem ela pegou aqui um Uber aqui na cidade, e esse também com 31 anos de casado. 31, acho que é mais do que 7, né? Não é? E ele também dizendo, poxa, minha mulher me trocou por um outro. Temos filhos, minha casa bem arrumada. Esfriamento. Pessoas que talvez não ouviram uma mensagem como essa que eu estou pregando para você hoje.
Então não ouça apenas, mas guarde, porque nós não estamos livres disso. Satanás anda ao nosso derredor buscando a quem possa tragar. Se dermos uma brecha pequena, ele leva e destrói. Ao destruir a vida conjugal, destrói toda a família. Frieza espiritual. Não estou afim não. Então vou ficar também. Aí vou ficar, não tenho prazer mais de orar. Cantar, eu cantava. Agora não tenho mais vontade não. O pastor me tirou do grupo de louvor. É o grupo de louvor a razão do teu louvor? Você só estudava a Bíblia porque você era professor da escola dominical? Se tirar você da frente, você não estuda mais? É esse o motivo? Qual é o motivo nosso? Se não for Cristo em nós e por nós, e para todos sempre, amém? O que mais poderá? Aquilo que Pedro fala para Jesus: Senhor, para quem iremos nós? Só tu tens palavra de vida eterna. Se o que me faz seguir é o Senhor, é cargo, função na igreja, miserável homem eu sou. Estou esperando em Cristo para essa vida. Hoje o Senhor está chamando sua família ao altar. Encerramento do mês da família, mas não encerra o propósito de Deus para a família. Deus não enxerga a família somente no mês de maio. Ele não é o pastor Daud. Deus enxerga a sua família de janeiro a dezembro, até a consumação dos séculos. Então não é somente orar somente no mês da família, jejuar pela família só no mês da família. Acabou, ufa, ainda bem que acabou. Amanhã. Deus pode restaurar relacionamentos. Deus pode curar feridas, reacender a chama espiritual dentro da sua casa. Dentro da sua casa. E você sabe o que está faltando lá. Geralmente as mulheres é quem cuida das despensas, não é assim? Da cozinha, dos gêneros. Em casa eu não sei nem o que está faltando. Quando a gente vai ao mercado, elas já levam uma listinha e ali sai pelos corredores. Eu só vou, minha missão é empurrar carrinho. Você sabe o que está faltando na sua casa. Você sabe o que tem de mais. O que está demais. Se tem algo que precisa ser modificado, seja você, a partir de você. Seja você o primeiro a tomar essa decisão. Nós precisamos mudar isto. A começar por mim, eu vou mudar. Tudo muda quando eu mudo. Tudo muda ao meu redor quando eu desejo mudar. Vamos orar? Eu quero orar por você e por sua família. A gente já vai encerrar. Vamos cantar ainda, né, Neemias? Não? Não tem um hino de fechando, não? Oxe. Só para me contrariar. Tem dia que eu não quero que cante, porque já está o horário avançado. Ele não tem um louvor ainda.